Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai falar dessa nova lei de assédio aí que está valendo para o transporte público, não só para o transporte público, né? Então a gente vai falar sobre isso, não vou adiantar, não vou dar spoilers sobre isso, que quem vai falar aqui é as meninas do Direito das Minas, a Isabela, a doutora Isabela, a doutora Marcela. A gente vai tratar desse assunto, que é um assunto que custa tão caro às mulheres, né? Nesse Brasil continental, né, de norte a sul do Brasil, a gente tem essas violências praticadas contra as mulheres. Diariamente, todos os dias, todas as horas, de 10 em 10 minutos, de 11 em 11 minutos, uma mulher é violentada, assassinada e por aí vai. Então a gente precisa tratar desses assuntos, pôr o dedo nessa ferida, e cada vitória que elas vão conquistando ao longo dessa caminhada social, a gente tem que dar luz e voz para que elas possam se externar e falar disso tudo. Apesar de algumas controvérsias, eu acho que algumas controvérsias, mas eu acho que é importante ir devagar e conseguindo espaço numa sociedade tão patriarcal e machista como a nossa. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. É um prazer receber vocês aqui todos os dias ao vivo, pelo menos de segunda a quinta-feira, né? Ao vivo aqui no Cultura Geral. Estou recebendo também aqui meu grande amigo, professor Alexandre, professor de português, me corrigiu muita coisa minha lá na faculdade, me ajudou demais, um grande cara, um grande amigo, e é um prazer receber essa moçada aqui e a gente tratar um pouco de todos esses assuntos. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante que façamos esse tipo de debate, né? Não só das mulheres, mas também da literatura, da arte, da cultura, né? Tem que amar os nossos museus, aí eu tenho falado isso aqui quase que todos os dias, né? Bom, deixa eu dar minhas boas-vindas aqui. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral mais uma vez. Direito das Minas, sempre, né? Sempre. Doutora Isabela, também é um prazer te receber. Obrigada, é um prazer estar aqui também. Vamos que vamos. Alexandre, prazerão te receber. Rapaz, prazer te rever, rapaz. Você que lançou esse livro aqui, o Eli me ensinou, tem que colocar no peito, assim, perto do coração, assim, entendeu? Isso aí, mostrava legal, o livro tá para a turma. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral, é um prazer te receber. Professor de primeira qualidade, né? Um cara tranquilaço, um cara que todos os alunos têm boas recordações. Seja muito bem-vindo. Como é que foi escrever esse livro aí? Partiu de onde? Pois primeiro te agradecer muito por estar aqui, e eu sou fã de ficção científica desde menino. Acho que o primeiro contato que eu tive com as artes Jornada das Estrelas foi pelo Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, que chamava na época. Né? Eu tinha 6 para 7 anos e fui ver o Guerra nas Estrelas no cinema. Aí a partir daí, ficção científica fez parte da minha vida. E eu fui reunindo contos, né, de ficção científica e explorando também muito o gênero do conto. Esse livro tem muito mini-conto, que é um gênero que está muito em evidência. A geração Y lê com mais rapidez, né? Então você tem que encurtar um pouquinho a narrativa. Vamos fazer um recorte dessa aí, eu acho interessante, da geração Y. O que é a geração Y, professor, assim, na literatura? Está mais resumido, os textos são microtextos? Pois essa é uma tendência, mas por outro lado tem livros gigantes no mercado editorial que o pessoal está lendo muito, né? Você pega essa série de livros do Martin, né? Aquele Game of Thrones. Sim. Aquilo é lido e consumido, e os livros têm 500 páginas, 600 páginas. Então é uma coisa interessante, é uma reflexão interessante. Sim, sim. Tem muito a ver com a liquidez, assim, das relações, dessa Pode visão. ser, tem a concentração, né? Dizem que um leitor, ou alguém que está no suporte de rede, por exemplo, na rede mundial de computadores, está lá, eles têm atenção de 6 minutos para cada coisa. Não sei se as meninas fazem os seus vídeos com duração menor,
Nosso programa não é isso, nós temos 40 minutos. A atenção é de 6 minutos e meio, parece. Então, a ideia é tentar dinamizar isso de alguma forma. Isso está refletindo na literatura também. Então, o ficcionata tenta dialogar com isso de alguma forma. Né? Psicologia entra muito nessa literatura? Tem também. Você acabou de falar da violência contra as mulheres, questões de gênero, isso é uma questão que está circulando muito na ficção científica hoje. Sim. Né? E o mundo dos quadrinhos, professor? Como é que está o mundo dos quadrinhos? Essa é uma mídia interessante. O quadrinho era uma coisa popular, né? E hoje sofisticou. E virou um suporte sofisticado, o quadrinho. Né? Antes era coisa de papel jornal, você comprava barato em banca. Muitos dos meus amigos liam muito quadrinho. Muitos meninos iniciam leitura em quadrinho, foi meu caso, por exemplo. Né? Mas hoje você compra graphic novels, né? Quadrinhos de luxo. Você paga o preço que você paga num livro, num quadrinho hoje. Né? Então isso a mídia se transformou, né, durante O que substituiu esse quadrinho? Porque deixou de ser popular e entrou alguma coisa no lugar? Você parou para pensar nisso? Eu não sei, acho que é o fenômeno da rede mundial de computadores mesmo. A internet reconfigurou tudo, né? Aí acho que as outras mídias tiveram que dialogar de alguma forma com isso. Né? Sim. Aí... Agora aqui, o livro, essencialmente, qual que é a pega do livro? Qual foi a intenção? Tentar abordar os temas que são caros para a ficção científica. Né? As distopias, utopias, robótica, cyberpunk, steampunk, todas aquelas questões da ficção científica, tentar falar um pouquinho de cada um. Sim. Né? E numa narrativa breve. Essa que é a ideia. Assim. Tem muito de inteligência artificial, né? Tem. Tem o Asimov homenageado no livro, né, que é o autor, né, de ficção científica que criou as leis da robótica. Sim. E muitos contos têm o robô como personagem, por exemplo. Né? Como é que está essa experiência no Brasil? Isso é uma coisa que a gente está evoluindo. Isso nasceu no Brasil. Ótima pergunta. Nós conseguimos absorver isso com uma... Hoje, no século XXI, já tem uma inserção maior. A ficção científica por muitos anos foi vista como uma paraliteratura. Uma literatura meio marginal, né, que não tinha relevância estética. Uma questão assim mais pontual, né? Mas hoje não. Hoje a ficção científica é respeitada em termos de gênero literário. Né? Tem tanto uma aceitação de mercado editorial quanto de crítica. Sim. Né? Mas na época que, por exemplo, um escritor de ficção científica brasileiro, que foi um dos primeiros, o Jerônimo Monteiro, ele penou muito. Ele era considerado meio que um paralelo né, em termos de literatura. Né? Mas hoje não, ele já está sendo revisto isso. Professor, como é que essa geração Y tende a lidar com a literatura tradicional e a literatura atual, né? E tem essa coisa também que eu queria conversar colocar as meninas nessa conversa, que como é que elas viram essa questão da queima do museu e tem queimado os nossos museus mesmo. Como é que vocês viram isso e como é que a gente trabalha isso? Porque no campo do humano e no campo da literatura, no campo da arte, da cultura, quando a gente não tem a referência daquilo que nós fomos, nós não saberemos nunca quem somos, né? Essa que é a realidade. Como é que você enxerga tudo isso e como é que a gente trabalha essas duas linhas de literatura? Buscar um pouco essa... Quando você fala de Game of Thrones, me remete muito a essa coisa da sobreposição de cultura, né? A pessoa lê Game of Thrones, mas não busca Machado de Assis ou não busca uma outra literatura nacional, né? Que poderia ter, talvez... nós bebemos muito dessa fonte, né? Talvez poderia fazer o papel do Game of Thrones, por exemplo. Né? Então a gente não tem mais a cultura do Saci Pererê, mas tem o Dia das Bruxas, né? Tem o Halloween, né? Como é que a gente trabalha isso, professor? Pois é. Um desafio, complexo, né? Mas, dá até uma tese de doutorado, né? Ele já jogou um problema grande pra gente aqui. Mas a leitura, ela foi...
acho que reformatada, na verdade. As pessoas leem sim, né? A mídia, por exemplo, da rede, ela é o texto, né? Então há uma leitura diferente acontecendo, né? Então é o caso de conciliar isso de alguma forma, né? Porque há uma potencialidade. Se lê mais devido às mídias que usam o texto como expressão, né? Então, os tabloides também estão dentro dessa literatura de democratização da leitura? Ah, definitivamente. Né? Definitivamente. Tem você mencionando, uma das ideias era lançar o ficcionato em formato tabloide, quando ele iniciou o projeto. Sim. Para ter circulação, né? Para dinamizar a circulação. Então, é algo interessante também, nesse sentido. Como é que vocês enxergam a literatura, gente? Tem lido muito, assim, fora da profissão, né? Perguntar para advogado se tem lido muito, advogado que não lê tá morto, né? Não, um tempo atrás eu falei para mim mesma assim, gente, vou parar de ler textos jurídicos, material jurídico, e vou me dedicar a ler um livro diferente, um livro que eu gosto, uma literatura, que eu já tinha lido há um tempo atrás, Machado de Assis, que eu gosto e tudo. E eu tô conseguindo, esse ano eu li bastante. Li, sim, coisas variadas. Como é que você se coloca nessa? Que você é da geração Y, né? Ela já é dessa. Você é nativa digital, assim? Quando você nasceu... Eu nasci em 92. Em 92? Então, foi em 98. Já está ali mais ou menos considerado ali, né? nativa digital. Que eu e o Éder migramos, né? Nós migramos para o digital. Para o digital. É um sofrimento danado, né? O Fábio Belo já falava. Exatamente. Mas como é que é lidar com essa coisa assim, dessa... Você sente uma sobreposição de cultura ou você não percebe isso? Percebo. Quando eu era estagiária, por exemplo, eu ia dentro do ônibus, a caminho do estágio, e reparava dentro do ônibus uma pessoa lendo o livro, a maioria jogando joguinho, aquele Candy Crush e tudo. Para mim, ao meu ver, a minha geração não valoriza muito a leitura. Eu acho. E você, Marcelo? Realmente, esse fato que a Isabela fala é verdade. Mas eu acho que nós somos pouco incentivados também. Porque hoje eu vejo assim que é muito mais fácil um pai dar um celular para um filho do que falar assim, vamos sentar para ler uma história, vamos viajar de uma forma diferente. Sim. Eu acho que a tecnologia veio para facilitar, mas as pessoas não estão sabendo assim como usar. Tá sendo muito desenfreado. E isso empobrece a nossa cultura, a informação. E é triste também, né? Porque hoje uma criança não tem pouquíssimo acesso a um livro, assim. Por quê? Porque o negócio é jogar o joguinho lá no celular. E isso, eu fico impressionada o quanto que hoje criança de 1 ano de idade já consegue jogar um jogo no celular. Então, assim, é perigoso. Eu acho muito que perigoso, né? é perigoso. De opinião também. Como é que é a formação? As pessoas, elas formam a opinião delas com base em manchete, de notícia de WhatsApp. Às vezes lê a chamada da notícia, não lê a notícia e já vai, já quer falar, já quer discutir. A gente estava falando hoje no canal das fake news. Hoje em dia, que diz que agora até o dia da eleição ninguém pode ser preso. Então são notícias pequenas que são espalhadas em grupos de WhatsApp, amplamente divulgado aquilo, e na verdade não é. A gente explicou, de acordo com o artigo 236 do Código Eleitoral, que não é que não pode ser preso. Crime em flagrante pode ser preso, ou se não, em caso de sentença condenatória de crime inafiançável. Aí pode ser preso. Aí o pessoal, não, ninguém pode ser preso. Como é que vai fazer? É a falta de busca pelo conhecimento também, sabe? Porque é muito mais fácil reproduzir do que pesquisar. Então, é complicado. Tem a questão do saber envolvido também, né, Alexandre? Tem a questão do saber também, né? Que a pessoa, às vezes, não... O tal do saber é uma dificuldade, é uma ciência que precisa ser trabalhada, né? Porque a pessoa, quando ela descobre determinadas coisas, ela sofre um pouco também, né? Tem essa coisa também do saber. Sim. Tem uma frase muito engraçada, olha assim, busque autoconhecimento, mas não muito, senão dá vontade de vomitar. Essa frase. A frase
ela é meio profunda também. Pesada. É pesado. Professor, como é que é trabalhar essa metodologia de ensino, né? Sei que tem essa coisa do HQ, e como é que é trabalhar essa metodologia com alunos dentro de uma sala de aula que está assim, todo mundo doido para sair. Eu quero sair porque eu já não aguento tanto, ficar tanto aqui dentro mais, eu quero não só aplicar, mas também o tanto que eu não sei também está muito evidenciado, então eu quero sair rápido, né? Isso é uma conversa até que eu tive com o Fábio Belo, o Lucas está aqui em cima, está assistindo o programa, ele estava comigo no dia. Mas como é que é transitar no meio dessa moçada que está vindo com muita sede, mas também está vindo com um certo vazio também? Tem esse perfil, né? É muita informação, tem acesso a qualquer informação, né? Mas é difícil filtrar, né? Ela mencionou aí agora, né? Uma volta talvez ao cânone, né? O Machado de Assis seja interessante, né? Pra gente, você falou de memória e essa metáfora do museu queimando, ela é visceral, né? Retrata muito bem o que está acontecendo no país, né? Sim. Então, você lembrar, né? A ficção científica também lida muito com isso, né? A memória, o tempo, né? Como é que isso se dá? E o aluno está atrás, ele está atrás, como você falou, né? É o autoconhecimento, isso aí é do humano, né? Agora ele está com pressa, ele está sendo pressionado, né? Tem um universo ali que ele quer acesso e simplesmente não tem jeito. Aí isso vai criando uma angústia. Aí é uma geração de angustiados. Né? Pois é uma ansiedade que vive ali com a gente. E é engraçado como que a gente vive isso assim diariamente. A gente se cobra diariamente, igual a gente estava conversando. Um recém-formado, ele fica naquela ânsia de estar empregado, porque a gente é cobrado em casa, você tem que estar inserido no mercado de trabalho. Assim, a gente não recebe uma receptividade em casa. Sim. Começa ali, sabe? E é muito engraçado como que isso é reproduzido em várias famílias, assim, não casos isolados. Então, a ansiedade eu acho que é um problema. Essa questão isso tem um programa que nós gravamos, para quem quiser assistir, nós gravamos eu gravei um programa com o Fábio Belo. Então, esses assuntos todos que nós estamos falando aqui, nós tratamos lá também, só que à luz da psicanálise, né? O sofrimento que é causado quando a pessoa procura o saber, né? Então, eu acho que vale muito a pena. É um programa, foi assim, talvez um dos melhores programas que eu tenha feito na televisão até hoje, e no rádio também, porque retrata muito bem isso que a Marcela falou, essa angústia, e fala muito, professor, também, dessa questão da promessa de você acionar um dispositivo. A universidade ou a educação como um dispositivo. E que você acionando esse dispositivo, você acionando ele, passando por ele, você vai ter a garantia de sucesso lá na frente, né? Quando isso não é realidade. Aí gera mais ansiedade. Gera mais ansiedade. É uma expectativa muito grande, quando você vai ver, não era muito bem aquilo que foi falado. Cadê o glamour da profissão que me falaram? Cadê? Causa muito sofrimento, assim, pessoalmente, assim, não só angústia, mas o sofrimento, porque quando você chega, por exemplo, no campo da universidade, você começa a entender o tanto que você não sabe. Não, eu acho que essa do não saber é mais assim pro final do curso, que você vai falando assim, gente, já tô no 8º, 9º, e eu vou formar, e vou ser advogado, será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? Acho que o pós-formatura, pra mim, pelo menos, não é nem cobrança dos outros, da sociedade, que existe também de família, né? Pra mim foi a minha cobrança interna. Você tem que ser o melhor, você tem que dar conta, você tem que ter aquilo que você planejou, que você construiu na sua cabeça durante 5 anos, então, e aí, agora? Você tem que acontecer, como é que você vai fazer? E vem aquilo, a ansiedade, a angústia. O meu primeiro ano de pós-formatura foi terrível. Foi. Isso é interessante. Esse programa é um recorte do programa que eu fiz com o Fábio Belo. É engraçado que a Isabel foi assim, realmente, porque eu acho que as pessoas à nossa volta, elas não têm consciência do tanto que a gente se cobra. Porque, assim, eu acho que ninguém quer estar tão inserido no mercado de trabalho ou uma profissão bacana, com um emprego bacana, do que a gente. Então, assim, é muito complicado.
essa situação e ter que ter esse jogo de cintura para lidar com essa cobrança interna e externa é difícil. Uhum. Esse relacionamento humano entre as pessoas, por exemplo, quando às vezes eu tenho uma amiga minha que estava conversando comigo hoje, falando, eu desisti, vou fazer medicina. Ela desistiu do direito e foi fazer medicina. Eu falei, parabéns e tal, né? Mas essa cobrança que é feita e tal, além de ser angustiante, ela é depressiva também? Assim, dá uma depressão pós-formatura? Ah, o Fábio deve ter falado com muita propriedade disso. Falou né? muito. Dessa dimensão que cria. Né? Isso, porque ele falou isso à luz da psicanálise. Agora você tem um instrumento na mão para você perguntar, é diferente, né? Você consegue fazer essa avaliação. Eu tento acalmar, assim, os que estão formando agora, eu falo, gente, calma, vai dar um desespero mesmo, vai dar uma angústia, mas olha, enquanto você não consegue o emprego que você quer, vai estudando, estuda muito, faz curso, tenta uma pós-graduação, faz curso online que tem também, porque vai passar, essa fase vai passar, eu acolho. Bom, outra coisa que eu queria perguntar para vocês antes de fazer o intervalo, é como é que vocês estão vendo, vocês mulheres estão vendo esse processo eleitoral que a gente está passando. Eu acho que a mulher tem sido um papel chave nessas eleições. Como é que vocês têm visto toda essa condição? E se você se sente representado com tudo que está aí? Não me sinto representada. Não me sinto. Parece que é um novo fenômeno, eu acho. Que junto com a ascensão do feminismo e da nossa luta, vem também os discursos. Eu acho que muita coisa é colocada hoje na política como se fosse para tampar buraco. Fala assim, a gente tem uma mulher aqui, ó, do nosso lado. Sim. Sabe? Mais ou menos assim. Objetificação. Continua essa objetificação da mulher como um ser decorativo. Olha, estamos levantando a bandeira aqui de vocês, sabe? Sim. É um pouco desesperador essa eleição, ainda mais com a gente vendo direitos sociais que provavelmente, futuramente, serão violados, dependendo de quem for assumir aí futuramente. Marcelo. Eu acho que além dessa questão que a Isabela falou, assim, essa bipolaridade, né, você tem que escolher um lado, assim, você não pode ter uma ideia divergente, assim, não pode ter, tem uns aspectos, assim, que eu concordo, outros que eu discordo, não, você tem um lado. E ou você é uma coisa ou você é outra, então, isso não, as coisas não são assim. O discurso de ódio tá muito grande e as pessoas estão indo tanto nesse discurso de ódio que o bem comum tá sendo esquecido. Igual a Isabela falou, dependendo de quem assumir a presidência, nossos direitos sociais vão ser restringidos, sabe? Olha a importância disso. Nós já tivemos uma grave perca com a reforma trabalhista. Imagina se a gente perder ainda mais que isso. Então, assim, é uma hora da gente pensar no bem comum, porque muitas pessoas foram a favor da reforma trabalhista, por exemplo, porque falaram assim, mas eu não sou empregada, eu não sou CLT, mas provavelmente seu tio, seu pai, seu irmão são. Então, assim, é uma coisa tão próxima da gente. Por que a gente não pode ser acolhedor e irmão do próximo? Eu acho que tá faltando esse olhar, sabe? Bom, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta, aí nós já vamos voltar e vamos falar aí dessa nova lei de assédio. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão. Nova Lima e você. A população está convidada para participar do PlanMob, Plano Municipal de Mobilidade Urbana, e ajudar a decidir as prioridades de investimento em obras e serviços importantes para o futuro de Nova Lima. O objetivo desse estudo é conhecer as necessidades para planejar as intervenções viárias que vão orientar o poder público nos próximos anos. Até 15 de outubro, você poderá votar em 5 das 16 obras que considere mais importantes para a cidade ou sugerir uma outra. Basta acessar www.planmobnovalima.com.br e clicar no ícone Vote.
O site reúne todas as informações do plano de mobilidade, com propostas de intervenções no sistema de transporte coletivo, logística urbana, sistema cicloviário e infraestrutura para pedestres. Por ele, é possível acessar um formulário e um mapa com as intervenções viárias propostas para os próximos 10 anos de Nova Lima. A participação da população no planejamento da cidade é um processo democrático que estimula o exercício da cidadania, o compromisso da população com o bem público e a corresponsabilidade entre governo e sociedade sobre a gestão da cidade. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, de volta com Cultura Geral. Isabela, deixa eu de bate-pronto aqui com você. Seguinte, essa nova lei, que é uma nova lei, não é uma interpretação nova de uma lei antiga, não, é uma nova lei de assédio. Como é que funciona? Funciona só em ônibus mesmo, só em ambiente? Como é que funciona essa nova lei? Então, essa nova lei, ela alterou alguns artigos do Código Penal. E criou também a pornografia de vingança, que a gente tinha até conversado aqui no último programa. E em relação à importunação sexual, antes, no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, era só em ambiente público. Então, era no ônibus, na rua. Agora, não. Tanto em ambiente público, quanto, por exemplo, festas particulares, boates, dessa forma. Antes era pena de multa, agora tem a pena de 1 a 5 anos de detenção. Era um crime processado em juizados especiais por conta da pena, agora é justiça comum. Então mudou bastante coisa, inclusive a ação penal, que antes dependia da representação da pessoa, né? Eu quero representar contra aquela pessoa, agora é pública e incondicionada. Então, independente mudou de qualquer bastante coisa. E como é que fica essa pega da lei? Assim, ela ficou muito abrangente, ficou menos abrangente, ela ficou mais restrita ao tipo penal? Como é que ficou isso? Os tipos penais estão um pouquinho confusos, na realidade. É muito amplo. Sabe o artigo de tráfico? O artigo 33? Aquele tanto de verbo. Tá bem complicado, que dificulta a aplicação judicial. Então, na hora ali, pode ter várias interpretações. Acredito que vai parar recurso aí no STF, STJ, vamos ver. Marcelo, foi uma vitória? Foi uma semi-vitória ou uma semi-derrota? Olha, não, vamos falar que foi uma vitória. Sim. Porque a gente precisava desse reconhecimento, que tem a palavra aqui, sabe? Nós precisávamos desse reconhecimento, porque claro que nós vamos ver como que a lei será aplicada daqui pra frente, mas ela está aí, então um resguardo a gente já tem, porque antes não tinha, ou quando tinha era bem incerto, mais complicado. Então vamos falar que foi uma vitória, porque realmente essas situações estavam muito frequentes. Não, tinha grupos, eu estava vendo que tem grupos no WhatsApp, grupos do Facebook, que falam sobre essas questões de ônibus, né? De abuso mesmo dentro do ônibus e tal. Você fala grupos de abusadores. Abusadores. Tira foto da pessoa, hoje eu abusei de fulano, foi assim, assado. Não, gente, é um absurdo. É um absurdo e é um comportamento que tem que ser rejeitado pela população. E igual assim, um apelo até que eu faço é, se você tá vendo uma situação dessa em um ônibus, em uma festa, gente, vai lá, fala com a pessoa. A Isabela já até viveu uma situação dessa, que ela pode até falar depois, mas vamos ser companheira também do próximo, sabe? Porque isso é muito companheira delicado. Companheiro. Companheiro, exatamente, porque muitas das vezes as pessoas elas não têm noção. Igual outra coisa, eu já vi muito embalada, a mulher tá bem alterada e eles estão lá, o casal tá naquela empolgação, às vezes chamam segurança pra dar uma amenizada. Se tiver alguma amiga, tenta conversar com uma amiga, porque a gente tem que ter esse sentimento de
de compaixão mesmo pelo próximo, porque a iminência de acontecer alguma coisa com aquela pessoa é muito grande. Então, assim, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Como é que vocês se sentem, Isabela, com essa violência que é praticada contra as mulheres, assim? Que às vezes é consciente, às vezes é inconsciente também, né? Mas isso aqui não estou tentando justificar nada, muito pelo contrário. Mas como é que é lidar com essa violência diária? Eu não tenho palavras para te falar, Betão, porque é uma violência invisível. Ela vem ali através de um olhar, uma palavra, bom dia. É insuportável. Às vezes você está ali no centro da cidade, passa por diversas pessoas e são olhares desrespeitosos, são palavras desrespeitosas. Você se sente como se fosse um pedacinho de carne assim passando, não. Sabe? É muito complicado. Como é que é relacionar, por exemplo, isso é uma pergunta que eu sempre quis fazer, né? Como é que é relacionar essa ideia do elogio, a ideia da... não é cantado, mas o elogio, essa coisa meio que fantasiosa também, né? Porque a mulher e o ser humano também gosta disso e precisa disso. Como diferenciar essas duas situações, assim, a questão do abuso e a questão do elogio, na questão da baixa autoestima e da alta autoestima? Como é que é trabalhar isso? Eu acho que o ambiente, ele diz muito. Às vezes, dentro de um tribunal, dentro de uma audiência, será que é o melhor lugar para você ali tentar paquerar uma pessoa? E também tem a frase que é falada, a forma como é falada. Às vezes a pessoa te faz um elogio físico e não é tão desrespeitoso quanto um olhar, de vez em quando. Sabe? Para mim é isso. Para você, Marcelo, como é que é lidar com essa... Nós podemos chamar de violência mesmo? É igual a Isabela falou, chega a ser insuportável, igual assim, e às vezes, sim, é muito... você não espera aqui, você tá dentro é bizarro, assim, porque assim, você coloca um vestido, aí assim, cada passo que você dá, tipo... São reações, assovios, igual olhadas, Gente, qual que é a necessidade disso? E ouvi-las, né? Isso que é o principal, né? Ouvir, e assim... Porque a gente não tem nenhuma noção de como é isso. Sim. Gente... É aí, qual que é a solução? Eu vou ter que deixar de vestir essa roupa? Não. Assim, aí eu já tive uma época que eu era bem rebelde, assim, aí eu xingava, brigava. Aí, assim, hoje, costumo só andar reto, assim, às vezes quando é muito humilhante mesmo, aí a gente fala. Essa talvez é a palavra, é humilhante. Sabe? Mas essa diferença é muito... Dá pra perceber, porque igual, além do ambiente, a forma que a pessoa te aborda, a forma que a pessoa olha, ou então assim, às vezes se você quer paquerar uma pessoa, você olha pra ela de uma forma mais sutil, espera a reação da pessoa. Às vezes ela vai ter uma reação que vai ser positiva. Assim, quem quer realmente paquerar, eu acho que sabe a diferença, sabe? Tem também a demonstração do poder. Exatamente. Eu vou falar no seu ouvido o que eu quiser a respeito de você. E sim, são coisas horríveis, muitas das vezes. E você não pode falar nada porque eu sou homem e você é mulher e você vai fazer o quê? Você tem que abaixar a cabeça e seguir. Eu vejo isso, a demonstração ali do poder. Eu sou superior a você. Posso falar o que eu quiser, posso fazer sons e você não pode Outra fazer coisa, nada, assim, Isabela, puxão de cabelo, pegar assim pelo braço. Quantas vezes? Aí assim, pera lá. Como assim? Você vai fazer isso com um cara? Quando você quer falar com ele, não vai. Porque um homem vai o quê? Socar a cara do outro, não é? Então, assim, são formas muito... Isso acontece assim? A pessoa pega pelo braço, pelo cabelo? Acontece. Se alguém fizer isso na rua... Acontece. Não, assim, lógico que na rua assim, é muito difícil. Eu falo em festa. Festa eu vejo isso demais. Demais. Trabalhar isso é difícil. Por exemplo, o Direito das Minas, o canal Direito das Minas trabalha isso
Sim. Vocês gravam quantas vezes por semana? A gente grava muito no Instagram. A gente grava muito no Instagram. Hoje eu gravei sobre fake news. Citei essa fake news da prisão, por exemplo. Mas os vídeos saem uma vez por semana. Estão tentando sair direto agora toda quarta-feira, na parte da manhã. E temos variados. Né? Alexandre, como é que ver as meninas falando desses tipos de violência? Assim? Igual eu falei agora há pouco, né? A voz é essencial, né? Ter voz na sociedade é essencial. Né? Então, qualquer política autoritária vai gerar um problema. Né? Sim. Nós precisamos da voz de todos. Porque e ouvir todos. Né? É encarado como bobagem. Exatamente. Mas, então, não pode falar agora que é bonito, que fica reclamando. Então a norma é um patriarcado. Então o sujeito está numa situação de poder, igual ela falou mesmo. Sim. Então ele impõe. Agora, se você tiver voz, e agora tem até lei, muda a figura. O contexto. Né? Todo mundo que está com aquele WhatsApp, que tem aquela história, pode ser enquadrado nessa. Isso é importante falar, porque o WhatsApp hoje virou onda, né? Então, assim, quem está com aquela pornografia no WhatsApp, sem autorização e tudo, nem nada, pode ser enquadrado aí também? Pode sim. Recebe um vídeo íntimo de uma certa pessoa, geralmente cidade interior acontece muito isso, e aquilo alastra rapidamente nas cidades próximas, onde a pessoa estuda e tudo, e aí recebe, sabe que aquilo às vezes não é consensual, mandou para o namorado por vingança, ou para humilhar mesmo, compartilha aquilo, e as pessoas compartilham para outras em grupos de homens, e acha legal, olha lá fulana, você viu o vídeo da outra agora, lá, aconteceu isso. Não pode, mas... Já não podia, né? Agora não deve, né? Agora está tipificado. Está tipificado. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo com mais Cultura Geral. Um abraço e até segunda. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.